Diferença entre musculação e treino de força. Então, vou começar pelo começo. Então, se a gente for pensar na teoria de conjuntos, matemática, o treinamento de força contém a musculação, que é um tipo de treinamento de força. Então, fazendo o inverso, a musculação está contida no treinamento de força. Então, ela é uma forma de treinar força. Mas existem várias outras formas. Você tem treino de força por calistenia, você tem treino de força funcional, você tem treino de força no método CrossFit, tá? Então, qualquer coisa que você realize, qualquer exercício que você realize com uma resistência, seja ela seu corpo, seja um implemento, um halter, uma barra, ele vai ter um elemento de força aí, né? Porém, para ser treino de força, ele precisa também ter outras características, né? Que é essa resistência ter uma intensidade tal que te gera ganho de força, né? Então, o que eu vou dizer? Uma corrida, ela tem elemento de força? Tem, mas ela não é um treino de força, né? Ela é um treino de corrida, que é diferente de você fazer exercícios. Agachamento é um exercício basicamente, de força. Dá para ser outra coisa? Dá. Você pode diminuir a carga dele o suficiente para ficar 5 minutos agachando. Vai ter o elemento força? Vai. Mas ele não é um exercício realizado dessa forma de força, né? Então a gente tem um agachamento, por exemplo, que digamos que ele é quase universal. A musculação vai usar muito ele, mas a calistenia também, mas o CrossFit também, mas o treinamento funcional também, o treinamento tridimensional também, inclusive com vários outros tipos de estímulos. Então, é basicamente aí que ele se começa. Vantagens e desvantagens, né? Eu faço treinamento tridimensional, que ele, digamos que é uma vertente do treinamento funcional enquanto realização de tarefa, digamos assim, né? Não está muito claro para mim isso aqui, falando, né? Tô falando sem ter feito texto nenhum, tô falando aqui da forma que está me vindo, né? A musculação, ela tem o foco no músculo. Ou seja, eu quero gerar tensão naquele músculo específico. Vantagem. A vantagem é que aquele músculo específico ele vai ser estimulado de uma forma mais isolada e vai sofrer mais dano. Ele vai sofrer, aquele músculo específico, bíceps, por exemplo, ele vai sofrer um estímulo tal para o bíceps para ele desenvolver dentro daquilo que eu quero, seja hipertrofia, seja o ganho de força, seja o que for, especificamente lá, o músculo, né? Então, para ganhos de hipertrofia, musculação é um ótimo método de treinamento de força, né? Então, pensando nisso. A desvantagem disso? A desvantagem é que eu vou estar gerando esse estímulo em um músculo isolado. E por que isso é uma desvantagem? Porque nosso corpo ele não funciona de forma isolada. Não é assim. A força do ser humano, a capacidade de produzir força, a capacidade de realizar tarefa do ser humano, ela está muito mais vinculada à harmonia e à junção dessas partes, desses músculos, articulações, ou seja, um movimento eficiente, não só eficaz, um movimento eficiente vai me gerar uma produção maior de força, de realizar uma tarefa, de levantar um jarro do chão, de arremessar uma pedra longe, de jogar não sei aonde, de pular longe, né? O músculo grande não necessariamente vai me trazer essa capacidade de realizar tarefa, de realizar força. E além de não me trazer isso, ele pode me trazer também lesões por falta dessa harmonia.
Então, se eu começo a, dentro do meu movimento, produzir uma força excessiva em determinadas partes, essa força passa a não ser bem distribuída. Aonde está tendo esse excesso de força vai gerar uma lesão. É uma tendinite, né? Contraturas musculares constantes, articulação se desgastando de forma precoce, né? Por mau uso, né? Esse corpo ele passa a não ser funcional, ele passa a não conseguir harmonizar o seu movimento de forma adequada para produzir força para realizar aquela tarefa em questão. A demanda, né? O que esse corpo está demandando? Eu jogo futebol. Ok, esse corpo está demandando aceleração, desaceleração, mudança de direção, capacidade técnica, capacidade física de suporte, ou seja, só um agachamento simples isso não vai me trazer isso. Uma cadeira extensora não vai me trazer isso, não vai me trazer um chute mais forte, porque eu faço uma cadeira extensora pesada. Não vai, não vai. Auxilia em alguma coisa? Em alguma coisa, mas muito pouco. A transferência ela é muito pequena, né, em relação à transferência da tarefa, que é chutar forte, por exemplo, né, no futebol, para chutar lá de fora da área e fazer o gol. Então eu tenho muita pouca transferência, diferente de outros métodos de treinamento de força, né? Então, por exemplo, vou usar o tridimensional aqui, né? Que é o que eu faço. Qual vai ser a grande vantagem dele? Eu vou estar fazendo força com esse corpo em detrimento de uma tarefa específica. Ou seja, eu vou estar usando minha cadeia de força. Eu vou estar usando o meu sistema de produção de força, que inclusive tem os músculos, né? Então os músculos eles vão ser trabalhados. Porém, o músculo não é o centro do treinamento de força fora da musculação ou dentro do treinamento tridimensional, que eu vou falar. Eu vou usar o tridimensional como exemplo, né? Quem é o centro do treinamento? A tarefa, o movimento, né? Então, a tarefa vai ter um movimento e esse movimento vai ser o meu centro para que eu produza o exercício resistido com força que vai gerar hipertrofia, mas ele vai gerar hipertrofia de uma forma sistêmica, de uma forma que me promova a melhor execução da tarefa. Isso vai me gerar harmonia, tá? E não vou ter um excesso de força em alguma parte específica, né? Eu não vou ter uma parte específica sendo sobrecarregada, porque as outras partes estão trabalhando em conjunto e de forma eficiente. Então, minhas articulações ficam preservadas, minha musculatura fica preservada, minha estrutura fica preservada, eu consigo continuar treinando, eu treino, eu ganho hipertrofia, eu fico lá com um corpo bonito, eu fico lá, né, se esse é um objetivo, né, e é um objetivo de muita gente, eu tenho lá meu corpo bonito, porém, sem essa desarmonia ou essa concentração de um excesso de força em alguma determinada parte, no joelho, por exemplo. Então eu jogo bola. Se o excesso de força do meu movimento está resultante lá no meu joelho, se esse joelho está tendo que trabalhar mais porque o meu pé está incapaz disso, ou porque ele não tem mobilidade, ou porque ele não tem força suficiente, o joelho vai ter que compensar, o quadril vai ter que compensar, a coluna vai ter que compensar, alguém vai ter que compensar. E isso sendo compensado repetidas vezes durante um certo período de tempo, ele vai me gerar lesão, né? Então, essa é a grande diferença entre musculação e treinamento de força. E por que eu estou falando aqui? Porque é muito comum, né, principalmente médicos, falarem, não, você precisa fazer musculação, né? Ah, a gente lá tem dor na coluna e tal, e fala, você precisa fazer musculação para fortalecer. Será? Talvez não. Talvez a musculação atrapalhe essa pessoa. Talvez ajude em algum ponto, até certo ponto, e pare de ajudar. Tô falando talvez, tá?
Talvez ela já comece atrapalhando, porque talvez aquela coluna esteja com excesso de força e ele vai justamente fazer abdominal e extensão lombar, é tudo que aquela pessoa não precisa naquele momento, né? E outros métodos de treinamento de força, o 3D, por exemplo, vão trazer essa harmonia. Então eu vou trazer força onde ele precisa, vou estimular esse corpo para ele ganhar recurso. O que é ganhar recurso? É um quadril que não conseguia realizar uma rotação interna passar a realizar uma rotação interna. Ah, ele não conseguia porque o glúteo era travado. Ah, o glúteo agora se movimentou, eu trouxe para o músculo, inventei aqui, tá? Pode ser por causa disso, pode ser por uma outra causa, pode ser por diversas causas. Ah, esse quadril está evitando o movimento aqui porque a coluna está doendo e aí o corpo está evitando o movimento. Então eu preciso organizar isso para essa coluna parar de doer, para eu ganhar recurso no quadril, para que essa coluna fique liberada. Então eu vou e volto no sintoma e na causa. É um pouco mais complexo aí. Então, aqui é para não confundir o que é treinamento de força e o que é musculação. Musculação está dentro do treinamento de força. O universo de treinamento de força ele é muito maior do que a musculação em si.